Fala, meu irmão, que o Pai Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, abra a palavra de Deus, por gentileza. Da carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12 a 15. Glória a Deus. Amém. Sila, meu irmão. Alegria em vê-lo, querido. Deus abençoe, minha irmã. Beijo no teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios 11, versículo 12 a 14. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Mas o que eu faço ou farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se assentar amanhã no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre demônios em forma de gente. Amados irmãos, há pessoas que trafegam entre nós e não são simplesmente pecadores comuns. Não são pessoas que simplesmente têm um transtorno mental ou algum tipo de patologia. Mas na verdade são demônios em forma de gente. Esse tema me veio, eu lendo um livro sobre pessoas que são ditas psicopatas, mas em muitos aspectos dos quais são traçados ali, eles simplesmente não são patologia. E eu não estou anulando a patologia. A patologia existe. A doença existe. Mas da mesma maneira em que existe a patologia, existe também o fator espiritual. E nós não podemos negligenciar isso. Teólogos liberais, cristãos modernos, tendem a não acreditar que o mundo espiritual ele é real. E só o fato de haver uma incredulidade na sua mente, isso já mostra uma ação espiritual das trevas sobre a vida daquele que não acredita na realidade espiritual. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então o fato de pessoas não acreditarem, descredibilizarem, ignorarem, acharem que simplesmente é uma patologia, é uma doença, é um mal, é alguém que tem algum problema psicológico, isso não isenta você. Esses demônios em forma de gente estão entre nós, amado. Pode estar no teu lado, pode estar na tua casa, pode estar aqui dentro da igreja, pode estar com o microfone pregando. Eles estão por aí. Assim como os anjos existem, os demônios também existem. Nós não podemos ignorar essa realidade. A Bíblia diz em Mateus 10:1 que Jesus deu sobre os discípulos poder sobre os espíritos imundos. Se não for a necessidade ou necessário o poder para
lidar com os demônios, Jesus não daria, mano, se não for necessário poder. A Bíblia diz que quando Jesus inicia o seu ministério, ele inicia pregando o evangelho do reino, curando muitos enfermos e expulsando muitos demônios. A gente não pode ignorar esse fator. Os anjos e os demônios, eles estão aí. Eles estão por aqui. Salmo 34:8 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, existem os anjos. Como Hebreus 13:2 diz que alguns, sem saber, pela hospitalidade, receberam anjos. Então nós podemos receber anjo, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, mas também os demônios estão por aí. E ele não está com chifre não, nem com tridente, nem vermelho, apesar que pode ter alguma coisa, mas eles estão por aí. Os demônios estão por aí. A Bíblia está repleta de fundamento bíblico teológico sobre isso. Do que falava o endemoniado gadareno, que habitava no cemitério, cortava-se com um cabo de telha, era preso com grilhões e cadeia, e nada poderia conter a fúria daquele homem. Jesus vai apelar e o liberta. Mas antes da libertação, Jesus indaga aquela personalidade que tomou aquele homem, a ponto do homem não ter mais uma identidade. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Legião. Por quê? Somos muitos. A legião romana era composta de 6.000 soldados, ou seja, aquele ser humano, ele era uma habitação de 6.000 demônios habitando dentro dele. Ele perdeu a sua personalidade, a identidade. É um demônio em forma de gente. Do que falar do mudo, endemoniado, de Mateus 9, 32 e 33, a patologia daquele homem não era de ordem física. O que levava aquele homem a ter uma dificuldade na fala ou não falar nada, não era uma patologia, era um demônio, amado. Era um demônio que emudeceu aquele homem. Era um demônio que tomou a capacidade da fala daquele homem. Irmãos, a fala que Deus deu ao ser homem, ao homem. Quando Moisés diz assim para Deus: Deus, eu não sei falar. Deus fala a Moisés: quem fez a boca do homem? Foi ele. E se fez boca para falar. Satanás veio e tirou a capacidade daquele homem de falar. Ficou mudo. Mas não era uma patologia. Era uma ação demoníaca. Quando Jesus chega diante daquele homem, ele expulsa o demônio. O homem começa a falar. Demônio. O menino lunático de Mateus 17. Uma criança. Irmãos, entenda uma coisa: Satanás não respeita a idade. Satanás não respeita a condição financeira, social, econômica, intelectual. Ele não quer saber se é novo ou se é velho. Satanás, ele quer um espaço, uma guarida. E ele entrou também numa criança. O garoto outrora tentava ceifar a sua própria vida no fogo, outrora na água. Sentimento suicida o garoto tinha. E o pai já não sabia o que fazer. Mas o que ele deveria fazer, ele não fez. Qual era? Guarnecer a sua própria casa. Porque se aquele demônio entrou naquele jovem, é porque aquele homem não era sacerdote do seu lar. Aquele homem não cobria a sua casa de oração. Aquele homem não era referência. Aquele homem não colocava o seu filho ao pé do Senhor. E Satanás entrou, não só na casa física daquele homem, entrou no filho daquele homem. E estava tentando ceifar a vida dele. Ele entendeu. Vamos conjecturar com a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz, ali a Bíblia fala, que ela tentou na medicina, não conseguiu. E ela ouviu falar de Jesus, ela falou: se eu tão somente tocar nele, eu serei curado. Mas vamos conjecturar dentro do texto de Mateus 17. Vamos conjecturar que ele procurou
psicólogos, psiquiatras, e ninguém conseguia resolver a situação do filho dele. Tomou remédio. Foi hoje aqui em Magé é o quê? É CRAS, não, é CAPS. Aqui em Magé é CAPS. Vamos supor que ele foi no CAPS, num órgão público. Pagou o particular, psicólogo, psiquiatra, e ninguém resolveu. O menino continuou tentando se queimar, tentando se afogar. Ele falou: só tem um jeito, só tem uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Eu vou até Ele, eu vou buscar cura nele. Ele é meu único caminho, Ele é minha única possibilidade. Eu vou até Jesus. E ele vai lá. Só que Jesus está no monte. Ele, Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos estavam ali. Eles chegam e falam: não, são discípulos de Jesus, né? Se eles são discípulos, seguidores, eles conseguem. Eles não conseguiram expulsar o demônio daquele garoto. Quando Jesus desce, ele apresenta o filho a Jesus. Jesus: ué, meus discípulos não expulsaram não? Não. Ó geração incrédula, até quando eu vou sofrer? E ele expulsa o demônio daquele garoto. O garoto fica bom. O garoto fica bom. Mas os discípulos não conseguiram. Porque incredulidade. Ó geração incrédula. Incredulidade. Do que falar da mulher encurvada de Lucas 13. Uma mulher que há 18 anos, amado. A Bíblia diz assim: ela tinha um espírito de enfermidade. Não era uma patologia, era um espírito maligno que há 18 anos tomou o corpo daquela mulher e deixou ela como se fosse um anzol, como uma riba curvada. 18 anos. Até o ponto dela encontrar Jesus e ser liberta. Então há enfermidades que não são patologia. Há enfermidades que são demônios. Atos 16, Paulo ele sai da oração. E ele, ao sair da oração, ele está trafegando na cidade. Ele encontra com uma jovem que a Bíblia diz tem um espírito de adivinhação, um espírito de pitombo. E ela não fala mentira, ela fala a verdade. Ela diz: ouvi esses homens porque eles anunciam o caminho da salvação. E por muitos dias, diz assim a Bíblia, e por muitos dias ela estava falando aquilo, a ponto de Paulo se perturbar. Como quem diz, Paulo está falando: essa voz não é do céu, essa voz é do inferno. Essa palavra não é de verdade, a despeito de ser verdade, mas é mentira porque vem de um corpo, de uma vida que vive em mentira. É um demônio em forma de gente. Quando ela voltou de novo, no outro dia, Paulo voltando da oração, e ela falou aquilo, Paulo falou: em nome de Jesus, sai dela. E o espírito saiu. É um demônio em forma de gente que dava lucro. Uma jovem, uma outra jovem. Então Satanás não brinca não. Ele está aí. Ele só quer um hospedeiro. A Bíblia diz em Mateus 12, 43 em diante, que o espírito imundo ele anda por lugares desertos, buscando um lugar de repouso, e não encontra. Quando ele sai do homem, ele anda por um lugar de deserto, ele busca repouso, mas não encontra. Quando ele não encontra, ele fala: voltarei para a casa de onde saí. Mas só que ele não diz: voltarei da casa de onde saí. Ele diz assim: voltarei da minha casa, da onde eu saí. Pronome possessivo, se eu não me engano, é isso, Lúcio? Minha, meu. Esse homem pertence a mim. Esse homem é a minha morada. Esse homem é a minha habitação. Eu vou voltar para lá. Eu vou entrar novamente na vida daquele homem, daquela mulher. E o que eu vou causar? Tormento, destruição, confusão, morte, mentira, roubos e furtos. Eu voltarei para lá, mas não sozinho. Eu vou levar mais 7 espíritos piores, para que o estado daquele homem seja pior do que o primeiro. Ele só quer um hospedeiro. Esses demônios estão entre nós. São demônios em forma de gente. Como identificá-los? Em alguns desses aspectos aqui que eu citei,
É fácil, né? De identificar. Agora, na menina com o espírito de Piton, foi mais difícil. Paulo demorou alguns dias. A Bíblia não relata se foi 2, se foi 3, se foi 4, se foi 5, se foi 7. Alguns dias, uma semana, não sei. Mas alguns dias. A ponto do espírito de Paulo se perturbar. O texto é esse, é assim que fala. Paulo perturbou-se. Paulo teve um discernimento de espírito. Peraí, esse elogio não vem do céu, vem da terra. Esse elogio não vem do céu, vem do inferno. Esse elogio não vem de Deus, vem do diabo. Sai dela. Mas estava falando a verdade, Marcelo. É por isso, amado, que eu sempre lembro de Billy Graham. Ele tinha 2 diáconos. E um o acompanhava até o momento dele subir no púlpito para pregar. E antes dele pisar daqui para cá, o diácono que ficava ali falava para ele: você não é nada, você não é ninguém. Você não é nada, você não é ninguém. Você não é nada e você não é ninguém. Você não é nada e você não é ninguém. Tudo é Deus, tudo é por causa dele, tudo é para a glória dele. Você não tem poder nenhum. Deus é poderoso, ligando, para que ele não se orgulhasse. Sabe por que ele fez isso? Porque uma vez ele desceu e uma mulher falou assim para ele: Billy Graham, que bela mensagem que você pregou, hein? Que bela mensagem que você pregou, hein? Aí ele se inchou, ele foi e falou com o diabo dele, ele falou: esse elogio que ela te deu não foi Deus, foi o diabo, que mexeu com o teu ego, que você está enchendo estádios, está lotando galpões. E ela elogiou a sua mensagem. A mensagem não é para ser elogiada, a mensagem é para ser aceita. A mensagem não é para inflar ego de homem nenhum. A mensagem é para glorificar o nome de Deus, salvando e libertando pessoas, amado. Agora, como identificar demônios em forma de gente quando ele não muda a voz, quando ele não vocifera, quando ele não cai no chão estribuchando, como a gente já viu algumas vezes? Como? Porque o texto que eu li, eu não sei se você percebeu, Paulo disse assim no versículo 14: e não é maravilha, o termo aqui é, não é de se admirar. Não é, porque Satanás ele vai fazer isso. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E ele vai dizer: e não é muito, pois que os seus ministros, ou seja, Deus tem os seus ministros, Satanás também tem os seus. E os seus ministros se transfiguram em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, Satanás, que tem a capacidade de se transformar, mudar a sua forma em anjo de luz, os seus ministros também mudam. Eles são sedutores, eles são eloquentes, são inteligentes, são teólogos, eles têm a capacidade de comunicação como ninguém, eles são atraentes, são manipuladores, eles conseguem persuadir, convencer, atrair, cooptar a atenção, atrair para si. Eles têm a capacidade até, meu Deus do céu, por alguma forma eles podem curar enfermos. Demônios sabem. Eles pregam o Evangelho. Mas quem guia a vida deles não é Deus, é o diabo. Como identificar alguém assim? Bem vestido, eloquente, sedutor, conhecedor dessa escritura, consegue atrair a atenção de todos, porque ele muda a forma, mano. Ele consegue mudar a forma. O termo aqui transfigura ou transfigurar é mudar a forma. Ele tem uma natureza, ele tem um padrão, mas quando ele quer convencer, ele muda a forma. Eu não sei qual presidente da República que era, não sei se é Juscelino, mas uma vez eu vi um documentário falando que esse presidente que eu estou falando, não lembro, não me recordo exatamente se é Juscelino Kubitschek, que ele antes não, quando ele começava a discursar, quem conhecia ele, falava que
Era uma outra pessoa que falava, não era ele. Que ele discursava como ninguém. A eloquência, a capacidade de convencimento, de erudição, de captar a atenção. Era um excelente comunicador, amado. E quando ele saía dali, era outra pessoa. Ele muda. Ele muda a forma. E eu reuni aqui alguns sinais dos quais a gente pode, numa certa medida, identificar. Em alguns casos, demora. Como Paulo, alguns dias. Em alguns casos, anos. Porque esse demônio aqui, amado, não é esses demôniozinhos, esse demônio em forma de jeito que eu estou pregando, não é esses demôniozinhos que fica vociferando, cai no chão, estribuchando. Não é esse tipo de demônio que eu estou falando, amado. É como aconteceu com Judas. Judas não ficou simplesmente endemoniado, Judas ficou satanizado. E o que mais me assusta é que quando alguém fica assim, nas escrituras, você observa que Deus deixa essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, numa certa medida, ela entregou-se ao diabo. Ela fez um pacto com as trevas. Ela negociou com o reino das trevas. Ela se entregou ao mundo espiritual do maligno. Deus deixa. Porque a Bíblia diz, e entrando Satanás no coração de Judas, ele estava à mesa da comunhão. Por que Jesus não expulsou? Você já havia expulsado vários demônios. E a Bíblia é muito clara. E entrando Satanás no coração de Judas. E Judas estava ali, ó, comendo, conversando, dialogando, trocando tarefa. E Jesus disse, o que tem para fazer, faz. Quem que vai me trair? Aquele que meter a mão comigo no prato, faz ele. Não mudou a voz, mantém esse equilíbrio, vai tirando o cardíaco, estava tudo local, tudo ok, tudo tranquilo. E ele saiu, foi lá, negociou quantas moedas tu me dá, você me dá o Messias. Se você me pagar, eu te dou. Ó, eu te dou 15, não, 15 eu não quero. Tem que ser mais. Você onde ele está, este você te quer? Me dá 20. Te dou 20, não, 20 não. Vocês não querem pegar ele? Eu sei onde ele está. Não só eu, os discípulos também. Tudo bem, 30? Ah, 30, chegou onde eu quero. Aí. E ele pegou. Eles conseguem, meus irmãos, estarem, numa certa medida, tomados, dominados, mas equilibrados. Mas não com o domínio próprio do Espírito, mas com o domínio do diabo. E eles ficam ali. Mas há algumas características que a gente pode, numa certa medida, identificar. E a primeira dela qual é? Eles têm uma rejeição deliberada ao nome de Jesus. Eles não suportam o nome de Jesus. Eles não aceitam o nome de Jesus. Eles ignoram veementemente o nome de Jesus. Eles têm de fato uma rejeição incondicional ao nome de Cristo. Por quê? Porque Deus exaltou a Cristo pelo ato que ele fez na cruz. Como assim, pastor? Filipenses 2:9 diante diz: pelo que também Deus o exaltou, ó glória, soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, ó glória, se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O nome de Jesus tem poder, amado irmão. Tem poder. E esses demônios em forma de gente, eles rejeitam de maneira incondicional. Marcos capítulo 1, quando Jesus Cristo entra na sinagoga para pregar, tem um homem lá com espírito imundo. E quando Jesus chega, aquele espírito imundo, a Bíblia diz, eles clamam dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno, Filho do Deus Altíssimo, o Santo de Deus. E Jesus expulsa aquele espírito daquele homem. Eles têm uma rejeição ao nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz em Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos de ser salvo. Não há nenhum outro nome, amado. Não há Pedro, nem Maria, nem José, nem Paulo, nem Estevão. É somente o nome de Jesus que nós somos salvos. O nome de Jesus tem todo o poder sobre os demônios, sobre as trevas, amado.
estava profetizado, e se cumpriu Mateus 1:21, e ela dará luz a um filho, e por-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o nome de Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz: porque é um só Deus e é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Somente o nome de Jesus. Não tem jeito. Lá em 1 João, quando você vai fazer o teste dos anticristos, você vê ali que eles rejeitam que Jesus Cristo veio em carne. Eles rejeitam de maneira deliberada, que eles sabem que há poder no nome de Jesus. Lucas 24:47 diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É o nome de Jesus. E não é simplesmente o nome, amado, o nome pelo nome, porque até no Brasil aqui tem um tal de Jesus Luz. Olha como é o nome do rapaz, Jesus Luz, mas o nome dele não tem poder nenhum. Ele não salva ninguém, ele não redime ninguém, ele não pode dar vida por ninguém, ele não venceu a morte, nem vencerá, porque só existe um único Jesus que venceu a morte, é Cristo o Senhor, somente Ele. Então é somente no nome dele, porque o nome é santo, assim também como a pessoa é santa. Deus é santo, amado. Por isso que ele pode salvar. Você já prestou atenção nesse texto aqui? A gente grava muito João 3,16, mas olha o 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome, não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Por que ele já está condenado? Porque ele não crê no nome, ele rejeita o nome de Cristo. Então quando você vai conversar com alguém, você começa a falar de Jesus, começa a falar de Cristo, da encarnação no Verbo, que ele salva, que ele cura, que ele liberta. Essa pessoa que é um demônio em forma de gente, ela vai começar a tratar de maneira indiferente, ela vai rejeitar, ela vai ignorar, ela vai mudar o assunto, ela vai tentar falar de filme, de futebol, de qualquer coisa, menos de Cristo, menos do Senhor, menos das Escrituras. Ele vai se desviar, ela vai sair, ela não vai aceitar, porque eles têm eles rejeitam. A Bíblia diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse no capítulo 1, versículo 15: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eles rejeitam de maneira incondicional o nome de Jesus. São os demônios em forma de gente, mas eles têm outras características. Eles são narcisistas, eles são cínicos, dissimulados, são mestres da manipulação e da mentira. São cínicos, simulados. Eles têm a capacidade de transfigurar-se, mudar, para convencer, para obter o que quer, para conseguir o que deseja. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha o que Jesus disse dos líderes religiosos. Você lembra do texto? João 8,44. O que diz ali? Fala de quê? Alguém grita e fala aí. Estão com medo? Estão com medo, né? Estão com medinho, né? Vocês estão com medo, né? Jesus diz que eles não são filhos de Deus, eles são filhos do diabo, porque eles falam mentira, que Satanás é o pai da mentira e é mentiroso, e quando ele fala do que ele é próprio, que ele é o pai da mentira, e ele é homicida desde então. E Jesus não está falando com qualquer pessoa não, ele está falando com os escribas, os fariseus, e eles queriam matar Jesus. Vamos ver o diálogo? Vamos pegar aqui a partir do versículo 40. Isso. 40. João 8. Isso. 40.
Diz assim: mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tenho dito a verdade de Deus, tenho ouvido. Abraão não fez isso. Ele está falando: nós somos filhos de Abraão. As pessoas estão falando: Abraão não fez isso. Abraão ouvia a palavra de Deus, vocês não querem ouvir. Aí Jesus vai dizer: olha só, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Olha o que eles estão dizendo, amado. Eles estão falando para Jesus assim: olha só, nós somos filhos de Abraão, você eu já não sei. Dizem aí que a sua mãe deu a luz, ela concebeu do Espírito Santo. Para mim o nome disso é adultério, é prostituição. É isso que eles estavam falando na cara de Jesus. É isso que eles estavam falando. Aí Jesus vai dizer: temos um Pai que é Deus. Eles afirmam: nós temos um Pai que é Deus. 42. Disse-lhe por Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Ou por que não recebeis a minha palavra? Por que não podeis ouvir a minha palavra? 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida, o verbo ser, desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, ou seja, é vaidoso, orgulhoso, presunçoso, conta vantagem, sabe de tudo, faz tudo, ganha tudo, entende de tudo. Fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, o progenitor de vocês, Jesus está falando para eles, não é Deus, é o diabo. Traduzindo para vocês, vocês são demônios em forma de gente, porque vocês estão querendo me matar. E vocês não falam verdade. Pelo contrário, vocês manipulam. Vocês estão manipulando o governo, vocês estão manipulando a população de Israel, vocês estão manipulando o sinédrio, vocês estão manipulando todas as pessoas. Vocês querem a minha morte. E eles conseguiram, mano. Conseguiram manipular através de mentira, contenda, dissimulação. Você lê em Atos, se eu não me engano, Atos 19, depois eu posso botar a referência, mas eu lembrei aqui. Levantaram mulheres idôneas para dar falso testemunho acerca de Paulo. Lembra disso? Levantaram mulheres idôneas, ou seja, mulheres de reputação, para falar: não, Paulo é falso, é mentiroso. É como se levantar, meus irmãos, alguém da nossa igreja com uma certa eloquência, reverência, idoneidade dentro da nossa igreja e fazer uma calúnia falsa contra alguém da própria igreja. E alguém vai falar: não, essa irmã não mente, ela está falando a verdade, essa irmã não mente, esse irmão não mente. Seu irmão tem 20 anos de igreja, você está falando, tem causa, tem conhecimento. Fizeram isso com o apóstolo Paulo e acreditaram naquelas mulheres, assim como acreditaram nos homens do sinédrio acerca de Jesus. Eles conseguiram manipular. Mentira. Sem vociferar, sem virar a mão, ó. Tudo direitinho. Conversando, tete a tete, sentado, argumentando, dando razões, circunstâncias. Lembra de Provérbios 6,16? Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para derramar sangue, que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Mas note aqui: coração que maquina pensamentos viciosos. Não é uma coisa corriqueira, a mente trabalha naquilo e está dentro das coisas que o Senhor odeia, que aborrece a sua alma. E a 7ª ele abomina, quem causa contenda entre os irmãos. Esses demônios em forma de gente, amado, eles conseguem, numa certa medida,
com a sua arte da manipulação, eles são mestres nessa habilidade. Eles conseguem ter uma dupla personalidade. Eles trafegam no santo e no profano, no justo e no injusto. Eles conseguem falar a verdade e viver a mentira tranquilamente. Eles conseguem tranquilamente, porque, como disse Jesus, eles não são filhos de Deus, eles são filhos do diabo. Por quê, pastor? Porque eles vivem pecando. O estilo de vida é o pecado. 1 João 3,6 em diante: qualquer que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, irmão, eu só leio a Bíblia. Eu só leio a Bíblia. Você aqui sentado aqui, você só lê a Bíblia com a minha voz horrível e com o meu timbre da forma de pregar. Só sei pregar assim. Mas olha só, eu não vou forçar, eu não forço o texto, mas olha só. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem conheceu. Filhinhos, ninguém nos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do quê? Quem está escrito na sua Bíblia aí? Quem pratica o pecado é do quê? Não, do diabo, fala do diabo. Do diabo, está escrito assim. Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto só manifesta o Espírito de Deus do Espírito do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Marcelo me mandou, não tinha nem visto, ele me comunicou aqui. Pastor em Minas Gerais. Morreu dentro do hotel, estava transando com a amante, morreu, infartou, sei lá o que aconteceu com ele, morreu, infartou. A amante vazou, a esposa teve que ir lá identificar o corpo dele. 55 anos, palitozinho, gravado, todo bonito, pomposo. Irmão, não falo isso com alegria não, irmão. Sabe por quê? Porque é triste. E o nome disso é demônios em forma de gente. Mas consegue trafegar no santo e no profano. Mas a Bíblia é clara em dizer, nós lemos aqui, qualquer que é de Deus não vive pecando. Não vive na prática da mentira, não vive na prática do pecado, não vive. O santo, ele pode pecar aqui, mas ele se arrepende, ele chora, ele se quebranta, ele se amargura, ele fica ali, ele volta aos pés do Senhor, e ele volta à sua vida firme. E ele vai indo, um ano, 2, 3, 10, 15, e daqui a pouco ele vai lá e fala de novo. Mas ele retorna o caminho, mas ele não vive na lambança, não. Durante anos na mentira, anos no cambalacho político, anos roubando dinheiro ilícito, anos em adultério, anos em mentira, anos roubando, anos mentindo para a esposa, anos mentindo para todo mundo, anos. Por quê? Porque eles gostam de aplausos, eles gostam de holofote, eles gostam de atrair atenção. São características de demônios em forma de gente. Paulo disse à igreja dos Efésios em Atos 20, 29: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Irmão, Paulo está falando para pastores, está falando, olha só, vai entrar lobo no meio de vocês. Os pastores vão pensar, opa, eu sou pastor, eu identifico o lobo. Mas Paulo está falando que esses lobos vão entrar como lobo, eles vão entrar como cordeiros. Por isso que Paulo está falando, vai entrar. Vai entrar. Eles vão entrar camuflados, escondidos, por debaixo dos panos. Eles vão conseguir lograr êxito, vão conseguir atingir a sua meta, o seu alvo. E Paulo diz o objetivo deles: eles não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si, não após Cristo, mas após si. Eles manipulam demais. Eles têm atração pelo sombrio, pelo oculto.
Irmãos, olha só. Teve um debate, né? Uma pequena rejeição no começo das igrejas pretas. Preta por fora e preta por dentro. Mas agora está meio que normal, não tá? Naturalizou. A gente aceitou. Nunca a igreja na sua história foi adepta das trevas, seja de maneira física ou espiritual, irmão. Não, é porque fica melhor para iluminação, para vídeo, para audiovisual. Fica um ambiente mais aconchegante aos irmãos, quebra a timidez. Tudo que é treva é ligado ao diabo. Tudo. E quem vive nas trevas tem atração pelo sombrio, pelo oculto, por coisas mórbidas, sombrias, obscuras. Por quê? Porque a luz representa Jesus, representa Deus. Olha só o que a Bíblia diz, amados irmãos, olha só, isso deve representar a nossa vida por dentro e por fora, o físico e espiritual. João 3,19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas hoje não, amado, hoje é tudo sombrio, hoje é tudo escuro, a igreja é fora, é preta por fora, preta por dentro, e assim representa a vida de muitas pessoas, pessoas que vivem nas trevas, pessoas que têm segredos, pessoas que têm coisas obscuras, pessoas que não podem deixar a mulher de repente mexer no telefone, porque se mexer vai achar, que tem segredo, tem coisas ocultas. Por isso que eles odeiam Jesus, porque Jesus é luz, diz João 1, versículo 4 e 5. Tiago diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas algum pastor achou que entendeu que fica melhor a igreja de preto. É para esconder os seus próprios pecados, porque eles são perversos, são pervertidos, são manipuladores, são malignos. A verdade é essa. Quando você estuda patologia de criminosos, psicopatas, alguns dizem que desde a infância eles têm asco por animais, eles praticam maldade com animais, têm pouca sociabilidade, e a Bíblia mostra isso aqui. Olha que coisa terrível, olha que coisa terrível. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 12, 10. O justo olha pela vida dos seus animais. Ou seja, o justo, o santo, o cristão, o lavado, o remido, aquele que nasceu de novo, ele zela pela natureza, pelos animais. No seu rebanho ele cuida, dos seus animais domésticos ele cuida. Mas o texto diz, mas a misericórdia dos ímpios são cruéis. Ou seja, os ímpios não zelam por animal nenhum. Os ímpios, malignos, perversos, eles não têm animal nenhum, eles não cuidam de rebanho nenhum, eles não ligam em queimar uma floresta, eles não ligam em matar animais que estão próximos de entrar em extinção, eles não ligam, eles são perversos, cruéis. Aí fui aqui, levar aqui os caras para limpar o peixe aqui, no canal, os caras estavam com 2 tartarugas mortas ali, mataram para comer, que estava em extinção, falando com a naturalidade, tranquilo. Aí o outro, você é maluco, rapaz, se o Ibama tiver que sair, você vai pegar uns 15 anos de cadeira, 10 anos, é mais fácil hoje matar gente do que animal. Está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz isso aqui, eu acabei de ler para vocês. O justo olha, zela pela vida dos seus animais, do seu rebanho, mas a misericórdia dos ímpios são cruéis. Eles não ligam. São demônios em forma de gente. 2 Pedro 2,10 em diante fala de coisas terríveis. E Pedro diz assim:
Esse tipo de gente, eles são atrevidos, obstinados, não recém blasfemadas autoridades. Eles são como animais irracionais, seguem a natureza, são feitos para serem presos e mortos, blasfemando no que não entende, perecerão na sua corrupção. No 14 ele diz: tendo os olhos cheios de adultério e não cessam de pecar, corroborando 1 João 3. Vivem pecando, não cessam de pecar, engodando, enganando, manipulando a almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos da maldição. São demônios em forma de gente. Eles vivem para enganar, manipular, mentir. Eles têm dupla personalidade. Irmão, viver com alguém assim é terrível. Eu tive a frustração com um amigo, minha esposa sabe, você não sabe aqui, vocês não conhecem, não vão conhecer. Eu tive a frustração com um amigo do ano passado, assim, que até hoje eu não acredito. Eu não acredito. E aí, você vai, depois que a máscara cai, você vai tendo acesso a informações, Deus vai te dando pessoas e fala assim: não é possível. Eu amo esse amigo, ele passa na barbearia lá, eu falo com ele, ele vai lá, converso com ele. Mas agora eu tenho ferramentas para lidar com ele. Mas ele tinha essa arte aqui, essa arte de trafegar na verdade e na mentira, no engano e no santo. E ele ficava assim. Jesus sabia disso, né? Jesus nos advertiu sobre isso. Só que essa arte do engano, de mudar a forma, ela é tão terrível que muitas pessoas podem viver durante muitos anos assim, enganar a pessoa durante muitos anos. Olha o que Jesus disse dos escribas e dos fariseus, Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, belos, bonitos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Você já viu cemitério de gente rica? Você fala assim: rapaz, como é que eles falam? Mausoléu? Falam. Aquele mausoléu ali é melhor do que minha casa. Se deixar, uma hora ali. Se deixar, uma hora ali. Faço umas modificações, faço uma sala legal, banheirinho. Se deixar, uma hora ali. Esse mausoléu é melhor do que a minha casa. Tudo bonito, tudo em mármore. Na minha casa não tem mármore. Selanado, tudo bonito, iluminado. Sensor de presença, iluminação. Aí Jesus já falou isso. Vocês são assim, são bonitão por fora. Mas quando abre, não dá para ficar perto. Que fede. Tem morte ali dentro. Por isso que ele advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Olha, em teu nome. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí Jesus diz: mas apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Eles aparentam ser árvore boa, mas o fruto não é bom. Eles não são bons. Mateus 12:33. Ou dizei a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizei a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Jesus está questionando: vocês são árvore ruim. Como que vocês podem falar coisa boa? Porque da abundância do coração disso fala a boca. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, ou seja,
Eles são ruins, mas falaram coisas boas, mas a vida não condiz com aquilo. Aí Jesus diz: toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Isso aqui é para temer, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Não é para temer? Quem está pregando um negócio desse aqui não é para temer? Aí quando a gente consegue identificar, amado, esse tipo de personalidade, qual é o conselho de Deus? Qual é a orientação de Deus? Se aparta, rompe a ligação. Vou fundamentar minha tese, Apocalipse 18:4. Ouvi outra vez a voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Está falando da grande Babilônia, a grande meretriz. E Deus fala: sai dela, que se você ficar, você vai se incorrer nos mesmos pecados. É o que a palavra nos orienta a fazer. Quer ver? 2 Timóteo 3, ele vai falar da característica dos últimos tempos. Ele fala: vai vir tempos trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, papapá. Aí vai dizer assim, ó: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Opa! Eu não estou falando de ímpio. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te. Mas só que é difícil a gente romper, porque é legal, porque eu tenho empatia, porque eu conheço. Eu não estou falando, mas irmão, para maltratar, para desprezar, para ignorar. Não é isso que eu estou pregando. Eu acabei de falar aqui do meu amigo. Ele tem acesso a mim, eu tenho acesso a ele, mas há um limite agora. Há uma barreira posta agora, que não acessa mais o meu coração. Não acessa mais. Porque essas pessoas, quando você desmascara, ou quando a máscara cai por si só, e você confronta, eles não se arrependem, eles têm remorso. E o remorso não é nem pelo que ele fez, mas porque foi descoberto. Entende? Por causa da dureza do coração. Irmão, esse tipo de gente, ele prefere morrer do que mudar. É mais ou menos assim. Ele morre, mas não muda. É quase que impossível, mano. Quase que impossível que essa pessoa se arrependa. Quase. E eu ouso dizer isso, ainda que eu vou ler esse texto aqui, mas eu ouso dizer isso. É quase que impossível. Mas olha o que Hebreus 6, 4 em diante vai dizer. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e das virtudes do século futuro e recaírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quando a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. É quase que impossível, mas o texto diz, porque é impossível. Sabe por quê? Porque a pessoa, possivelmente ela entra, primeiro, numa rejeição direta ao Senhor, e de repente, em alguns casos, principalmente de pessoas religiosas, ela entra na blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, é muito difícil a pessoa se arrepender, porque geralmente o que elas têm é remorso. Ela sente tristeza, mas não é porque ela feriu a santidade de Deus. Ela sente tristeza porque ela foi descoberta, que ela não vai conseguir mais enganar aquele grupo, aquela pessoa, a esposa, o marido. Ela não vai conseguir enganar o patrão. Então agora ela sente remorso. Como é que eu vou fazer agora? Tem que encontrar um novo grupo. É isso? Olha isso aqui. 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento, para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando nós somos confrontados, amado, quando nós caímos no pecado e a palavra de Deus vem a nós, vem aquela tristeza,
vem aquele abatimento que eu disse aqui, quando o santo ele peca, quando o justo ele peca, ele fica triste, abatido, moído, mas ele se arrepende, ele dá a volta e volta para o caminho da santidade de novo. Mas o demônio em forma de gente não, ele tem a tristeza segundo o mundo, que opera a morte, ou seja, eu prefiro morrer, mas eu não mudo. Eu não mudo. Eu prefiro partir dessa terra, mas eu não mudo. O que fazer quando em nosso caminho aparecer um demônio em forma de gente? Porque pode aparecer, mano. Na minha, na sua vida, dentro da igreja, como é que a gente faz? E eu já entro aqui na minha conclusão. Marcelo, por favor, grupo de louvor, por gentileza. O que fazer? O que fazer quando a gente descobrir que às vezes há um demônio em forma de gente do nosso lado, caminhando conosco? Assim como estava Judas do lado de Jesus. O que fazer? Eu digo, amor, o primeiro ponto é: o seu amor deve ser incondicional para com Deus. Segundo ponto, você deve amar o próximo, e o próximo é qualquer um, como você ama a si mesmo. Você não pode amar mais o outro do que a si. O nome disso não é amor. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si. Se você se amar acima de qualquer fundamento, você consegue amar o próximo. Agora, se você amar o próximo mais do que a si mesmo, você não está amando. Você está estragando aquela pessoa. Porque você não está entregando para ela a verdade. Você não está entregando para ela o amor. E esse é o grande mandamento da lei de Deus. Jesus Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti. Destes dois mandamentos depende a lei e o profeta. E os profetas. Mas em alguns casos, a melhor solução é a distância. É romper mesmo, romper, não ter diálogo, não ter conversa, manter a distância, porque esse tipo de gente só faz mal, não faz bem. Ela vai fazer um bem até um certo ponto, mas depois ela começa a fazer toda a lenha, toda a arruaça. Então, o melhor a se fazer, muitas das vezes, é a distância. Até Jesus fez isso. Fez, pastor? Fez. Depois você lê Lucas capítulo 4, queriam matar Jesus. Estavam falando coisas terríveis acerca de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Lucas 4,30. E ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou, saiu, se distanciou. Falou: não quero ter mais contato. Mas Jesus, em momento nenhum, deixou de fazer o bem. O que eu aprendo com Jesus é o seguinte, amado, para lidar com demônios em forma de gente: é não deixar que a natureza do outro mude a sua. Podem fazer o mal a você. Você nunca vai retribuir o mal que fizeram a você com o mal. Mas você vai sempre retribuir o mal com o quê? Com o bem. Então Jesus não se deixava dominar pelas trevas, mas ele dissipava a treva com a luz. Então o que eu e você devemos fazer quando o demônio em forma de gente se aproximar de nós é amar de maneira incondicional e deliberada. Mas em alguns casos a distância é a melhor opção. Um homem, um marido que em público discursa a favor da esposa, fala bem da esposa, mas pelo secreto bate, mas pelo secreto trai, pelo secreto adultera, pelo secreto bate nos filhos, mas em público, não, meus filhos são meus tesouros, são isso, aquilo. Nesses casos, a distância é o melhor remédio. O melhor remédio. Agora, se puder agir de bondade, se puder servir, sirva, como Romanos 12, 18 diz: se for possível, ó, o que ele diz, se for possível, quando estiver em vós,
do que você passou, como você foi enganado, como aquilo aconteceu, quanto tempo perdurou, como que você se deixou ser enganado. Você vai estar livrando outras pessoas, amor. E isso eu tenho base para dizer, 2 Coríntios 1, 3 e 4, depois você leia. Agora eu quero terminar e dizer, não saiam daqui, irmão, como caçadores de demônio, querendo ver demônio em cada pessoa, não. É para esse problema, que demônio, não é isso não. Essa palavra aqui é para você ter um discernimento espiritual, para você ter um entendimento, para ver se alguém de fato está nessa condição. Porque a grande e larga maioria são só homens pecadores, detalhados de defeito como eu e você. A diferença dos demônios em forma de gente é o padrão de vida pecaminoso é prolongado e deliberado. É isso. Prolongado e deliberado. São esses os demônios em forma de gente. Mas a igreja é chamada para vencer as trevas e triunfar sobre os demônios. 1 João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus e já tens vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Lucas 10,19, Jesus Cristo disse, aleluia, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Igreja do Deus vivo, se você é noiva do Cordeiro, entenda uma coisa: Satanás não pode te tocar, ele não pode tocar em você, ele não pode tocar na sua família. O Deus das casas de vocês está te guardando, te protegendo. Uma coluna de fogo está ao seu redor, amado. Viva uma vida santa ao Deus santo, e você não será participante desse tipo de situação. 1 Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não nos conformando com concupiscência que antes havia da vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Como que eu sou alguém diferenciado? Como que eu sou alguém que não me torna um demônio em forma de gente? Vivendo uma vida santa. Santa. Tirando toda e qualquer impureza. Colossenses 3,5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, da prostituição, a avareza, o apetite desordenado, a consciência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também no outro tempo andastes, não viveis nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de grande misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestimos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vida santa, vida santa, uma vida que se torne semelhante a Jesus. Aí nós vencemos as trevas, aí nós vencemos os demônios em forma de gente. Mas em todas essas coisas, principal, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem os principados, nem a potestade, nem o porvir, nem alguma outra criatura, nem a altura nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, nessa última hora, a gente vai ouvir e ver as coisas mais sombrias. Por isso, o nosso sentido espiritual deve estar aguçado, para que a gente não venha ser enganado por nada e nem por ninguém, para que Deus seja glorificado. Fique de pé comigo em nome de Jesus.